Olá pessoal, mais um café, uma prosa e a nossa oração. Eu queria conversar com você a respeito de obediência. Obediência, isso mesmo. Todos nós precisamos obedecer. Não importa a idade, não importa o poder financeiro, não importa a nossa cultura, não importa a nossa função no trabalho, enfim, nós somos e devemos estar sempre em obediência. Mas por que a gente não faz? Isso é muito interessante, né? E uma prova disso, bem simples, que eu gosto de fazer e de contar, é quando a gente quer ligar um aparelho eletrônico ou eletrodoméstico, a gente abre a caixa, a gente tira, a gente pluga na tomada, a gente pega o controle ou qualquer outra coisa e bota para funcionar, e muitas das vezes o que acontece? Funciona, mas também às vezes dá tudo errado. E sabe por que a gente não consegue colocar para funcionar? Porque a gente esquece de ler o manual. Sabe por que a gente não lê o manual? Porque a gente não obedece, a gente não gosta de obedecer. Naturalmente nós somos fisgados pelo vírus da arrogância. E a gente sempre acha que sabe. A gente sempre está lá no fundo com aquele sentimento que a gente sabe fazer. E a gente não ouve conselho, a gente não ouve dica, a gente não vai ler o manual. E qual é o nosso manual? O mais importante para a nossa vida. Aqui, ó. Bíblia. E por não ler o manual, nós não obedecemos. E por não obedecer, nós temos grandes prejuízos em nossa vida. Mas isso não é de hoje não. Quer ver? Deuteronômio, capítulo de número 5, versículo 29. Moisés, o povo e Deus. E aí aconteceu o seguinte: quem dera que eles tivessem tal coração, que me remessem e guardassem em todo o tempo os meus mandamentos, para que lhe fosse bem a eles, a seus filhos, para sempre. Palavra de Deus para o povo. Quem dera que eles obedecessem os meus mandamentos, porque se dariam bem eles, os seus filhos, e para sempre. E é por isso que a gente não tem sucesso em muitas de nossas coisas. Lá em João capítulo 14, versículo 15 diz assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Lá no passado Deus falava com o povo, e hoje Deus ainda continua nos falando. Obedecer é melhor do que sacrificar. E a obediência, ela tem alguns aspectos. E o primeiro deles é que ela tem que ser imediata. E obediência tem que ser logo. Tem que ser imediatamente. Quantas vezes você não pediu algo para o seu filho e ele fala assim, depois? E o que acontece? Brigas, discussões, às vezes puxão de orelha. Se seu chefe diz assim na sua empresa, por favor, paga essa conta. E você fala, depois. Não paga, a conta vence, juros entra. Se teu amigo diz assim, poxa, a gente vai sair tal hora, depois. O encontro é desmarcado, as confusões são feitas. Quantas vezes você assumiu um compromisso? Depois eu vou, depois eu leio, depois eu faço. E essa falta de rapidez, de ser instantâneo, imediato na obediência, já nos causa um dano. Obediência sem ser de imediato não é obediência. Quando Deus manda ir, você tem que se levantar e ir. Quando Ele manda ficar, você não pode se mexer. Quando Ele fala fique em silêncio, você deve se calar. Quando Ele fala fale, você deve abrir sua boca. Obediência tem que ser imediata. E esse é o nosso primeiro aspecto. Semana que vem iremos falar sobre outros. Deus abençoe e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que possamos obedecer a Tua palavra, que possamos obedecer a todas as pessoas que têm algo a nos dizer, para que a gente possa crescer. Tira a nossa arrogância, tira o nosso sentimento de acharmos que sabemos tudo e nos faz humildes, servos e servos obedientes. Em nome de Jesus, amém.